Estamos começando mais uma aula aqui da grande história, nosso encontro semanal de estudarmos a palavra do Senhor, de nos debruçarmos aí diante do conhecimento do nosso Deus, para que o próprio Deus ministre aos nossos corações, a fim de podermos sempre compreender qual seja a sua santa, perfeita e agradável vontade às nossas vidas. Espero que você esteja bem, debaixo da graça, da bênção, da proteção aí do nosso Deus. Me desculpe aí, eu vou estar um pouco rouco e tossindo um pouco, que eu tô com uma tosse aí, uma gripe, então já peço desculpa adiantado aí. Tá bom? Mas vamos orar, pedindo a graça do nosso Deus sobre as nossas vidas, para começarmos os nossos estudos aqui na grande história, hoje considerando o trecho da palavra do Senhor, Marcos capítulos 14 e 15, a jornada de Jesus saindo do ministério público, pessoal dos discípulos para o ministério público, mas indo para o caminho da cruz. Então vamos orar para que o Senhor nos abençoe nesses estudos. Pai Santo, Deus, Deus querido, que o Senhor nos abençoe no dia de hoje, para podermos estudar a Tua Palavra, considerar os Teus caminhos, e que o Senhor, ó Deus, fale profundamente aos nossos corações e nos abençoe, para que possamos sempre entender qual seja a Tua vontade para as nossas vidas, e assim, ó Deus, sermos sempre obedientes, submissos àquilo que o Senhor quer ministrar aos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos, vamos lá. A voz vai aquecendo e vai melhorando, né? Então, sempre assim, no começo fica um pouco irritada a garganta, mas aos poucos ela vai aquecendo e vai melhorando. Então, vamos lá para os nossos estudos. Trecho da palavra do Senhor, a gente vai ali na última parte ali, né? Marcos o capítulo 14 que está ali, morte e ressurreição, é o capítulo 14 a 16, né? Então, hoje a gente vai considerar esse trecho, né? Sobre a morte do nosso Senhor, o caminho da cruz, no ministério em Jerusalém e o sofrimento do servo, né? Você sabe que o Evangelho de Marcos tem essa perspectiva de ser um evangelho retratando Jesus como servo, aquele que está em missão constantemente. Então vamos lá para o nosso texto, para a gente começar os nossos estudos. Deixa eu só ajeitar aqui a câmera, isso. O verso 3 vai dizer assim: quando Jesus estava em Betânia, fazendo uma refeição na casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um frasco feito de alabastro com um perfume muito valioso de nardo puro, e quebrando o frasco, derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos que estavam ali ficaram indignados e diziam entre si: para que esse desperdício de perfume? Este perfume poderia ter sido vendido por mais de 300 denários para ser dado aos pobres. E murmuravam contra ela, mas Jesus disse: deixem a mulher em paz, porque vocês a estão incomodando. Ela praticou uma boa ação para comigo, porque os pobres estão sempre com vocês, e quando quiserem podem fazer-lhes o bem, mas a mim vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde, ungiu o meu corpo antecipadamente para a sepultura. Em verdade lhes digo que onde for pregado em todo o mundo o evangelho, também será contado o que ela fez para a memória dela. É interessante esse texto porque Jesus ele está indo para a sepultura, né? Ele vai ser morto, e uma das poucas pessoas que compreendeu isso foi essa mulher. Essa mulher que
a gente não sabe direito, né? Mas era uma mulher que tinha certas posses, porque ela vai quebrar um vidro de um perfume muito caro, um feito de alabastro, né? Que era muito valioso. Vai dizer que esse frasco custava 300 denários. O que que era um denário? Um denário era o trabalho de um dia, né? Então, um trabalho braçal de um dia. Então, se você fosse contratar uma diarista, ou se você fosse contratar um servente de pedreiro, ou se você fosse contratar algum outro trabalho que é pago o dia, normalmente era um denário por trabalho diário. E então era esse valor vezes 300. Então era como o salário de um trabalhador no ano inteiro. Era um vidro de perfume caríssimo. E essa mulher, ela vai chegar, quebrar esse vidro e derramar sobre ali Jesus. E é interessante porque esse vidro esse perfume era colocado em duas ocasiões. O primeiro na homenagem a um rei. Então, se você estivesse diante de um rei e quisesse homenageá-lo, você também fazia isso com um vidro de alabastro, que era uma honraria ali para o rei. Ou numa segunda razão, quando alguém muito perto, alguém muito querido, alguém da família morresse. Então você quisesse deixar o corpo perfumado, isso acontecia. E essa mulher, ela vai fazer isso por esses dois motivos. Primeiro, porque ela estava assim diante do rei dos reis, né, o Senhor dos senhores, como vai dizer em Apocalipse, mas também porque ela também já estava antecipando ali que Jesus iria morrer. E é interessante que isso vai gerar um certo ciúmes, um certo problema ali com os discípulos, principalmente com Judas Iscariotes, porque ele vai falar assim: olha, para que esse desperdício? Esse perfume poderia ter sido vendido por mais de 300 denários e ser dado aos pobres. E a gente sabe que a preocupação de Judas não era com os pobres, era com ele mesmo, né? Então, desde aquela época, os pobres eram usados a fim de um ganho pessoal, né? Infelizmente, o que nós vemos é que muitas vezes os pobres eles são usados por várias situações, inclusive, né, por ONGs, né, para que as pessoas ganhem dinheiro. Então, desde aquela época, isso tem acontecido. Logicamente, não são todas as ONGs, né? Graças a Deus, a maior parte das ONGs elas têm um trabalho muito sério na minimização da pobreza, operando no lugar do Estado, o Estado que deveria dar todas as condições para as pessoas, para que as famílias pudessem ter o mínimo, né, que é constitucional, acesso à saúde, à segurança e à educação. Mas quando o Estado não consegue operar, as ONGs elas vão operar no lugar do Estado e vão minimizar a desigualdade. Mas onde há o homem, há o pecado, né? Então muitas vezes essas ONGs elas são formadas, né, para angariar recursos público ou privado, mas com benefício nem sempre justo diante de Deus. Isso acontecia já naquela época, né? Quando Judas ele estava falando, argumentando em relação aos pobres, mas na realidade ele estava pensando em si mesmo. E aí o que acontece é que Judas Iscariotes, um dos 12, foi falar com os principais sacerdotes para lhes entregar Jesus. Eles, ouvindo isso, se alegraram e prometeram dar dinheiro a ele. Nesse meio tempo, Judas buscava boa ocasião para entregar Jesus.
Então veja você que quando uma pessoa ela é tomada de ganância, de corrupção, ela fica totalmente cega. Ela usa os pobres, né, para argumentar em relação a um benefício próprio, mas também ela é capaz de entregar o próprio Senhor Jesus, ela é capaz de entregar os seus melhores amigos. Então é importante a gente entender a natureza humana, né? Como a natureza humana ela pode ser corrupta. É, só deixa eu ver aqui. E ela pode ser corrupta. É, então, aqui, verso 22. E enquanto comiam, ceia de Jesus, né? Enquanto comia, Jesus pegou um pão e, abençoando, partiu e lhes deu, dizendo: Tomem, isto é o meu corpo. A seguir, Jesus pegou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, e todos beberam dele. Então lhes disse: Isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos. Em verdade lhes digo que nunca mais beberei do fruto da videira, até que o dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Aqui a Santa Ceia, né? A ceia do Senhor. Jesus na última ceia, comendo com os discípulos, deve ter sido algo extraordinário, né? E o momento em que vai ficar gravado na memória dos discípulos, quando Jesus parte o pão e toma do cálice, é isso que, quando Jesus já ressurreto, conversando com os dois discípulos no caminho de Emaús, quando Jesus vai partir o pão, eles vão lembrar, né, que era a mesma coisa que Jesus fazia. Então essa cena de Jesus à mesa, Jesus preparando uma mesa para nós, é algo extraordinário. E eu já falei algumas vezes aqui sobre a teologia da mesa, né? Como a mesa ela é importante, a mesa ela é o lugar da graça, da bênção, do compartilhamento, do ajuntamento, da generosidade, da gente olhar olho no olho de alguém e partir o pão com quem precisa. É também um momento extremamente importante porque quando a gente olha para o Evangelho, a gente percebe que esse Evangelho ele tem como um aspecto importante o alimento. É pelo alimento que o pecado vai entrar, né, o fruto do conhecimento do bem e do mal, e é o alimento que vai simbolizar a redenção, né, a redenção da nova aliança, né, o pão e o vinho. E Apocalipse vai dizer que Deus está preparando uma grande ceia, um grande banquete para nós. Então aquilo que foi privado ali com os discípulos vai ser expandido quando nós estivermos na glória e participaremos de um grande banquete, um banquete celestial, um banquete onde nós partiremos de fato o pão, o vinho, e Deus está preparando um banquete para nós. Então isso é extremamente importante para nossa compreensão aí de vida e de fé, tá bom? E aí nesse momento em que tudo estava acontecendo ali, né, a ceia, Jesus ele vai começar a dar as indicações acerca da sua partida, da sua missão, do seu propósito. E aí Pedro, que era um dos discípulos ali mais ousados, né, era o líder ali da comunidade apostólica, ele vai dizer assim: Senhor, né, todo mundo pode negar o Senhor, menos eu. Eu não. Eu não nego o Senhor. E aí Pedro é avisado, né, que ele iria negá-lo. Verso 27 vai dizer assim: E Jesus disse aos discípulos: Serei uma pedra de tropeço para todos vocês, porque está escrito: Ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas.
mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vocês para a Galiléia. Então Pedro disse a Jesus: ainda que o Senhor venha a ser um tropeço para todos, não o será para mim. Para todos, mas para mim não. Mas Jesus lhe disse: em verdade lhe digo que hoje, nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, você me negará 3 vezes. Mas Pedro insistia com veemência: ainda que me seja necessário morrer com o Senhor, de modo nenhum negarei. E todos os outros diziam a mesma coisa. É interessante a gente entender que muitas vezes a nossa autossuficiência nos leva a não compreender as nossas limitações. Né? Às vezes a gente apoia a nossa fé na nossa capacidade ou na nossa força. E esse é um dos grandes perigos da fé, né? Quando a gente fica tão assim seguros, né, da nossa moralidade, ou seguros das nossas competências, seguros de que nós conseguimos as coisas. E aí de repente a gente faz afirmações como essa de Pedro e dos apóstolos, né? Que todo mundo pode negar, menos eu. Né? Ou a gente entrar naquela situação de julgar as pessoas do passado, por exemplo, ah, se fosse eu no lugar de Adão, eu não tomaria do fruto do conhecimento do bem e do mal. Ou se fosse eu no lugar de Davi, ou se fosse eu no lugar de Salomão, e aí a gente é como se a gente fosse melhor, fôssemos melhores que Adão, que Moisés, que Abraão, que Davi, que Salomão, que a gente não cometeria os mesmos erros que eles, porque a gente muitas vezes apoia a nossa fé não na suficiência da graça de Deus, mas apoia a nossa fé na suposta suficiência da nossa moralidade ou das nossas competências. Isso é um erro grave. E Deus vai, nessa situação, Jesus vai mostrar para Pedro que ele não era autossuficiente, que ele não era o que achava que era. Às vezes nós precisamos passar por algumas situações difíceis para que Deus nos mostre que nós não somos o que pensamos ser. Nós não somos tão bons quanto pensamos ser. Nós não somos tão fortes quanto pensamos ser. E nessas situações de uma decepção conosco mesmo, é que Deus vai trabalhando no nosso coração e nos dando a humildade dos grandes. Humildade que faz com que a gente compreenda, né, as nossas limitações, as nossas incapacidades, as nossas fragilidades, mas sobretudo a humildade e a consciência da nossa dependência da graça e da presença do Senhor. Que nós não somos fortes, nós temos sido fortalecidos na força do seu poder. Nós não somos santos, nós somos santificados pela verdade. Como diz lá em João 17, né? Santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Então, à medida que nós entendemos que nós não somos nem fortes nem santos, mas somos fortalecidos e santificados, é que vem uma consciência de humildade, de dizer: Deus, ser gracioso comigo, Deus, não me deixa, Deus, se o Senhor não estiver comigo, eu não dou conta das coisas. Então isso é muito importante para a nossa fé. E aí Jesus, então, ele vai orar, né? Ele estava chegando numa situação crucial e ele vai orar a Deus e vai chamar os discípulos também para orarem. Principalmente Pedro, Tiago e João. Então vamos lá para o texto que vai dizer assim: então foram a um lugar chamado Getsemane. Ali Jesus disse aos discípulos: sentem-se aqui, enquanto eu vou orar. E levando consigo Pedro, Tiago e João,
começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia, e lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem. Vigiar para estar em oração junto com Jesus, né? Não era uma observação simples. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim esse cálice. Porém, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. E voltando-se, achou-os dormindo, e disse a Pedro: Simão, você está dormindo? Não conseguiu vigiar nem uma hora? Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se de novo, orou, repetindo as mesmas palavras. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os olhos deles estavam pesados. E não sabiam o que lhe responder. E quando voltou pela terceira vez, Jesus lhes disse: Vocês ainda estão dormindo e descansando? Basta. Chegou a hora. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se. Vamos embora. Eis que o traidor se aproxima. Uau, que texto, né? Só nesse texto a gente tem muita coisa para considerar e para caminhar aqui a respeito da nossa fé, da nossa jornada de vida. Jesus vai para o Getsemane e talvez todos nós já passamos por lugares como Getsemane na nossa vida. Momentos em que a gente começa a orar e dizer: Deus, eu não dou conta. Deus, sê gracioso comigo. Deus, eu não sei o caminho para onde ir. Deus, passa de mim esse cálice. Esse cálice está duro demais, está difícil demais. Eu não dou conta dessas situações que eu estou vivendo. Todos nós já passamos por situações como essas. Jesus estava passando, ele sendo Deus, ele sendo Senhor, ele sendo Rei sobre todas as coisas. E aí ele leva Pedro, Tiago e João para orarem com ele. E é interessante que a oração de Jesus é uma oração de um humano, dizendo assim: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas ele vai dizer: contudo, não faça o que eu quero, mas o que tu queres. Essa segunda parte da oração é talvez a parte mais negligenciada nas orações. Muitas pessoas param só na primeira parte da oração, com o pedido: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, tira de mim esse sofrimento, tira de mim essa dor, tira de mim essa angústia. Mas a continuidade da oração é extremamente importante. Contudo, não faça o que eu quero, mas o que tu queres. Às vezes a gente não compreende o porquê que a gente sofre o que sofre ou passa o que passa. E normalmente a gente não vai compreender no momento em que a gente está passando uma turbulência. É só quando a turbulência passa que muitas vezes quando você está numa situação difícil, problemática, parece um nevoeiro. Mas quando o nevoeiro se dissipa, aí você vê mais claramente a situação como um todo e você diz: Deus, muito obrigado, porque eu não enxergava direito. Eu não estava vendo a situação como um todo, agora eu vejo claramente. Então, a palavra de Deus vai dizer que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Porque é verdadeiramente ao amanhecer que muitas vezes a gente vai compreender que nós somos totalmente dependentes do Senhor. E aí o texto ele vai continuar dizendo que Jesus voltava para os discípulos e eles estavam dormindo. Eles não conseguiram orar nem por uma hora.
E aí Jesus fala assim: Pedro, você falou que não ia me abandonar, que não ia me deixar, e você aí nem por uma hora consegue ficar comigo. Então, isso repetidas vezes, né? Até que chega na terceira vez, e eles continuam dormindo e Jesus angustiado. E aí ele fala assim: agora basta, chegou a hora, o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Que isso significava, né? Significava que Jesus iria ser traído por um dos 12. E aí no verso 43 vai dizer assim: E logo, enquanto Jesus ainda falava, chegou Judas, um dos 12, e com ele uma multidão com espadas e porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes, escribas e anciãos. Olha só quem mandou, né, os soldados, né? É, E, ora, o traidor tinha dado a eles um sinal: aquele que eu beijar é esse. Prendam e levem-no com segurança. E logo que chegou, aproximando-se de Jesus, Judas disse: Mestre, e o beijou. Então eles agarraram Jesus e o prenderam. Nisto, um dos 12 que estavam ali, sacando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha. E Jesus lhe disse: Vocês vieram com espadas e porretes para prender-me, como se eu fosse um salteador. Todos os dias eu estava com vocês no templo, ensinando a vocês, e vocês não me prenderam, mas isto é para que se cumprissem as escrituras. Então todos os deixaram e fugiram. É interessante como que esse texto ele vai mostrar uma realidade importante para a gente, né? Que muitas vezes é, os nossos grandes amigos são aqueles que vão fazer as grandes traições. Davi falava, né, que uma das dores mais difíceis é ser traído por um amigo, aquele que ele comia junto, aquele que sentava à mesa com ele, né? E Judas vai ser uma dessas pessoas com relação a Jesus, né? Judas ele vai caminhar com Jesus, vai é, participar dos grandes milagres de Jesus, mas ele vai trair Jesus e trair com um beijo, dizendo mestre. Né? No texto do Evangelho de Mateus vai dizer que, né, nesse diálogo Jesus vai dizer assim: amigo, o que você está fazendo? Além de receber o beijo da traição, Jesus vai chamá-lo de amigo. Então é interessante a gente saber que o ser humano é ser humano, né? Quando às vezes você precisa, você vai olhar para o lado e vai dizer assim: cadê os amigos? Às vezes você vai ser traído pelas pessoas que se dizem amigas. Mas ao mesmo tempo, a palavra de Deus em Provérbios vai dizer que em todo tempo se faz o amigo, mas é na angústia que se faz o irmão. A pessoa que vai ombrar com você, vai ficar ombro a ombro, né? Vai ombrar com você na situação difícil. Então, muitas vezes a gente tem várias amizades, né? Mas amigo, irmão mesmo, amigo falando assim: olha, tá difícil a situação, eu quero te ajudar, né? Você vai ter pouca gente. Normalmente você vai ter poucas pessoas que vão de fato ombrar nas dores, nas dificuldades, nos problemas ou nos erros. É uma das situações que você pode mensurar se você tem amigos mesmo, é quando você erra. O amigo é aquele que vai te exortar, vai falar assim: olha, tá errado isso, mas não vai te abandonar. A das amizades são as pessoas que vão te julgar e vão te abandonar, né? Como os discípulos fizeram com Jesus. O, o amigo é aquele que
vai estar junto e fala assim, não, é isso, você errou, mas eu não te abandono, a gente vai caminhar juntos. E é por isso que um amigo verdadeiro é aquele que você deu motivos para te abandonar, para te deixar, mas por alguma razão ele continua caminhando com você. E aí, esses são realmente os verdadeiros amigos. E feliz aquele que tem amigos, né? Amigos de verdade, não só de palavras e não só de circunstâncias, mas amigos reais, verdadeiros, que você, mesmo quando está numa situação difícil, ele não te deixa e não te nega, como Pedro fez com Jesus, né? No verso 66 vai dizer assim: Estando Pedro embaixo no pátio, veio uma das empregadas do sumo sacerdote, e vendo Pedro que se aquecia, fixou os olhos nele e disse: Você também estava com Jesus, o Nazareno. Mas ele negou, dizendo: Não o conheço, nem compreendo o que você está falando. E saiu para o pórtico. E o galo cantou. E a empregada, vendo-o, tornou a dizer aos que estavam ali: Este é um deles. Mas ele negou outra vez. E depois os que estavam ali disseram outra vez a Pedro: Com certeza você é um deles, porque também é galileu. Ele, porém, começou a praguejar e a jurar: Não conheço este homem de quem vocês estão falando. E no mesmo instante o galo cantou pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe tinha dito: Antes que o galo cante, 2 vezes você me negará 3 vezes. E caindo em si, começou a chorar. É isso aí, meus amigos. Texto bastante conhecido da negação de Pedro com relação a Jesus. E esse texto mostra que a autossuficiência é o primeiro passo para a nossa queda, né? Que quando a gente se apoia na gente mesmo, isso é o primeiro passo para a gente cair e não conseguir alicerçar a nossa fé na nossa própria capacidade. E aí no capítulo 15 vai ter o relato da crucificação. O relato da crucificação aqui no Evangelho de Marcos é bem mais sintético, né? Ele é bem mais resumido, né? O foco do Evangelho de Marcos é na vida de Jesus, né? E aqui a crucificação ela é bem sintética comparado aos demais evangelhos. E no verso 33 do capítulo 15 ele vai dizer assim: Chegado o meio-dia, houve trevas sobre toda a terra até as 3 horas da tarde. E às 3 horas Jesus clamou em alta voz: Eloi, Eloi, lema sabachthani. Isso quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que estavam ali ouvindo isto diziam: Vejam, ele chama por Elias. E um deles correu para embeber uma esponja em vinagre e, colocando-a na ponta de um caniço, deu-lhe de beber, dizendo: Esperem, vejamos se Elias vem tirá-lo. Mas Jesus, dando um forte grito, expirou. E o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. O centurião que estava na frente de Jesus, vendo que assim havia esperado, disse: Verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Estavam também ali algumas mulheres observando de longe. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, o menor, e de José, e ainda Salomé. Quando Jesus estava na Galileia, essas mulheres o acompanhavam e serviam. E além dessas havia muitas outras que tinham ido para Jerusalém. Olha que interessante o texto da crucificação. É esse texto conhecido, né, de que Jesus esperando às 3 horas da tarde,
escribas e os religiosos reconhecendo, depois da morte de Jesus, que Jesus verdadeiramente era o Filho de Deus, que o véu do templo se rasga de alto a baixo, e isso é bastante significativo porque o fato do véu se rasgar, o véu era o que separava o Santo dos Santos do mundo externo. O Santo dos Santos era onde estava a presença contida de Deus. Quando o véu se rasga, não é que todas as pessoas agora vão ter acesso ao Santo dos Santos. É que o Santo dos Santos agora vai para toda a terra. É que agora não há mais o espaço geográfico da presença de Deus. Não há mais o templo, não há mais o Santo dos Santos. Agora é para os confins da terra, para todos os povos. E quando isso acontece, é interessante que as únicas pessoas que ficaram com Jesus foram mulheres. Foram as mulheres. E aqui diz aqui que estava Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, e ainda Salomé. Estavam ali algumas mulheres e essas mulheres acompanhavam, serviam e ainda outras mulheres tinham ainda ido com ele para Jerusalém. Então era interessante isso, que a Humarada fugiram tudo, né? Mas as mulheres continuaram. E talvez por isso também que vai ser dado às mulheres o privilégio de verem Jesus pela primeira vez ressuscitado, né? Então é para as mulheres que vai ser dada esse privilégio. Mas essa questão das mulheres é extremamente significativo porque quando você olha para o ministério de Jesus, as mulheres sempre estão presentes. Quando você olha para Moisés, as mulheres também. Eu cito Moisés aqui porque Moisés é o grande homem do Antigo Testamento, né? A quem foi dado a lei. E quando você olha para Moisés, as mulheres vão estar presentes. Por exemplo, você vai ter o faraó, que era o homem mais poderoso da terra naquela época, e você não tem o nome do faraó. Mas você tem o nome das duas parteiras, que era Sifrá e Puá. Você tem o nome da irmã de Moisés, que era Miriam. Então você vai ter um grupo de mulheres ali cuidando do pequeno Moisés, inclusive a filha do faraó, que vai abraçar e acolher e cuidar do faraó, cuidar do Moisés. Então, as mulheres ali sempre presentes. Quando você tem o ministério paulino, você vai perceber que as mulheres sempre estão presentes na origem das igrejas, né? Exemplo de Lídia, quando Paulo tem o sonho do homem macedônio e o Espírito de Deus impede que ele vá para a Ásia e ele vai para a Europa, ele se encontra primeiro com Lídia. É a partir de Lídia que a evangelização na Europa vai acontecer. Então, isso é muito importante, a presença das mulheres, né? E o verso de número 42 vai falar sobre o sepultamento, né? Ao cair da tarde, por ser o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se ousadamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Mas Pilatos admirou-se de que ele já tivesse morrido. E tendo chamado o centurião, perguntou-lhe se havia muito que Jesus tinha morrido. Após certificar-se pela informação do comandante, cedeu o corpo a José. Este, baixando o corpo da cruz, envolveu-o num lençol que tinha comprado e o depositou num túmulo que tinha sido aberto numa rocha. E rolou uma pedra para a entrada do túmulo. Maria Madalena e Maria, mãe de José, observaram onde ele foi posto. Aqui é o sepultamento de Jesus, né? Com o José de Arimateia.
né, cuidando de todo o sepultamento, e as mulheres ali observando onde ele havia sido sepultado, até mesmo porque elas iriam depois cuidar, né, e ao terceiro dia ver a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois bem, o que nós fazemos com tudo isso, né? Bom, primeiro, Jesus sabia que iria à cruz, sabia quem o trairia e mesmo assim se manteve constante no amor e no ensino. Ah, quando a gente ama, a gente é constante. O amor, ele é constante. O amor, ele não, ele é diferente da paixão, né? A paixão, ela é circunstancial, tem picos e baixas. O amor não, o amor é constante. O amor faz com que a gente ame definitivamente e compreendendo esse amor, a gente viva esse amor diariamente, independentemente da circunstância. Quando a gente ama a todo momento. A gente não ama circunstancialmente. Então, Jesus sabia quem iria, que ele iria para a cruz, Jesus sabia quem o trairia, quem o negaria, Jesus sabia de todas as coisas. Mas ele não mudou com as pessoas, embora as pessoas tivessem mudado com ele. Embora as pessoas tivessem mudado com relação a Jesus, o abandonando, negando, traindo, as pessoas, né, mudaram com Jesus. Mas Jesus não mudou com as pessoas. Jesus continuou partindo o pão, Jesus continuou lavando os pés, Jesus continuou cuidando, Jesus continuou amparando, continuou instruindo, fazendo as mesmas coisas de sempre. Então, é importante a gente entender e sondar o nosso próprio coração se nós amamos de fato. E se amamos, se nós temos sido constantes nesse amor. Ou se a gente tem mudado porque as pessoas mudam. Se a gente muda porque as pessoas mudaram conosco, é porque nós não amamos, é porque nós gostamos da relação e gostamos da recepção, do acolhimento. E gostar disso não quer dizer que você ama, quer dizer que você se aproveita disso. Então, quando você ama, independentemente da pessoa mudar com você, ou independentemente da que a pessoa ofereça ou deixe de oferecer, você não muda, você continua sempre o mesmo, né? O amor nos faz constantes. Apoiar a fé na própria capacidade de mantê-la é o primeiro passo para perdê-la. Meus irmãos, é por isso que nós não somos capazes de manter a nossa fé. Não somos capazes de segurar a nossa própria espiritualidade. Se não for a graça de Deus, a presença de Deus em cuidar, em manter, em nutrir o nosso coração, em nutrir e dar estrutura espiritual a nós, nós caímos constantemente. Exemplo de Pedro e dos apóstolos. Pedro Senhor, não vou te abandonar. Tamo junto, o Senhor pode contar comigo. Jesus falou assim: Pedro, você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante 2 vezes. E foi o que aconteceu, porque Pedro se apoiava na sua própria capacidade. Então não é a nossa capacidade moral que nos faz ter força espiritual. É simplesmente a força espiritual da graça de Deus nas nossas vidas que nos dá sustentação e capacidade para fazer aquilo que Deus quer que a gente faça. E por fim, você pode comparar todas as religiões. Somente Jesus Cristo é o Deus que se sacrificou pelos homens. Todas as outras religiões, os deuses pedem para os homens se sacrificarem por eles. Essa é uma diferença extremamente importante, né? Que todas
as esferas espirituais, você vai ter um Deus ou uma entidade que pede para você fazer coisas para ele, fazer sacrifícios, oferendas, fazer um monte de coisas para que esse Deus fique satisfeito. Somente em Jesus Cristo é que verdadeiramente é um Deus que veio e se sacrifica por mim e por você. Um Deus que se doa, um Deus que se entrega por nós. Então, por isso é importante a gente entender esse aspecto da fé e compreender o quanto Deus nos ama, o quanto Deus cuida de nós e se importa conosco, porque é um Deus que não pede para que a gente sacrifique por Ele. Ele se sacrificou por nós. E basta nós simplesmente crermos que Ele é o Senhor e o autor e o consumador da nossa fé. E entregarmos nosso coração, nossa vida a Ele. Que você, eu, possamos fazer isso constantemente e entregar a nossa vida, o nosso coração ao senhorio de Jesus Cristo. Tá bem? Que Deus assim os abençoe, os guarde, os livre de todo mal, os preserve sempre. E semana que vem vamos para a nossa última aula aqui no Evangelho de Marcos. Mateus e Marcos, nessa temporada, nesse semestre. E vamos considerar Marcos capítulo 16. Tá bom? Que Deus assim os abençoe. Em nome de Jesus. Amém.